Minha gente, vamos concluir nossa aula de hoje, nesse nosso último bloco, tratando então do conceito de Constituição. No final do bloco anterior, nós vimos o conceito do direito constitucional, ramo do direito público interno que estuda a Constituição. Muito bem, é dela que nós vamos tratar o tempo todo aqui no nosso curso. Afinal, o que é uma Constituição? O que é uma Constituição? Bom, o conceito atual, o conceito moderno de Constituição, ele foi forjado num grande movimento denominado de constitucionalismo. As constituições nos moldes que nós as temos hoje, elas foram formadas na época após a Revolução Francesa, no século XVIII, em que os estados passaram a ter uma outra característica e passaram a ser limitados por uma Constituição com certas características, que é a Constituição escrita, Constituição formal, enfim, tudo que nós vamos estudar aqui agora. Foi um movimento denominado de constitucionalismo. Veja bem, para definir Constituição, nós podemos começar pela própria palavra. Essa palavra Constituição não existe por acaso. Nós podemos dizer que Constituição é algo que constitui. É evidente, aliás, pela própria palavra é algo que constitui. É claro que eu estou usando aí um conceito amplo, um conceito genérico da palavra Constituição. É algo que constitui alguma coisa. Por incrível que pareça, o que eu acabei de dizer aqui foi cobrado em prova. Prova do TRE de Pernambuco, no ano de 2010, um concurso que inclusive depois veio a ser anulado, mas trazia uma afirmação dizendo que Constituição, em sentido lato sensu, é algo que constitui. Está correto. Está correto. Em sentido lato sensu. Sentido amplo, sentido mais amplo possível. É evidente que não é um conceito jurídico da palavra Constituição, que é o que diretamente nos interessa aqui. A Constituição é algo que constitui o quê, do ponto de vista jurídico? O que será que é constituído por uma Constituição? Sem dúvida alguma, o que é constituído por uma Constituição é o Estado. A Constituição constitui, define, apresenta, detalha, caracteriza o Estado. E faz isso de que maneira? Ora, apresentando sua organização política, apresentando seus princípios fundamentais, seus valores, suas prioridades, os direitos fundamentais que esse Estado protege, a organização do poder político, enfim, é tudo isso que é apresentado pela Constituição. Com isso, ela define, ela caracteriza o Estado, no caso nosso aqui, evidentemente, o Estado brasileiro. Agora, a verdade é a seguinte, ao longo da história, as Constituições elas receberam diversas classificações, a partir das suas diferentes características. Classificações que costumam aparecer muito nas provas. São vários e vários os critérios de classificação das Constituições. Nós podemos aqui apresentar alguns critérios. Claro que nós não vamos falar de todos os critérios, mesmo porque classificação é sempre algo muito delicado, porque cada um propõe a que quiser. Se eu quiser agora, eu posso inventar uma classificação. O que nos interessa são as classificações que estão incorporadas por toda a doutrina do direito constitucional. Aquelas classificações que você encontra em qualquer livro e que, eventualmente, aparecem nas provas de concurso. Primeiro critério de classificação de Constituição, vamos aqui. Classificação das Constituições. Primeiro critério, quanto à origem. A Constituição pode ser promulgada ou outorgada. Promulgada ou outorgada. Bom, a Constituição promulgada é aquela que tem origem popular. É aquela feita pelo povo através dos seus representantes eleitos. Democracia representativa. É o caso da Constituição brasileira. Ela foi promulgada.
Por quê? Quem foi que fez a Constituição brasileira? Em última análise, o povo, mas não diretamente, através dos seus representantes eleitos. Em 1986, nós, o povo, fomos às urnas e elegemos os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o nome do órgão responsável por elaborar uma nova Constituição no país. Portanto, em última análise, quem fez a Constituição brasileira foi o povo, através dos seus representantes eleitos. Portanto, ela foi promulgada. Ela é uma Constituição promulgada, também chamada de democrática, também chamada de popular. Tudo sinônimo, promulgada ou democrática ou popular, porque ela surge com respaldo popular. Diferente da Constituição outorgada. A outorgada é aquela Constituição imposta, ditada, empurrada de cima para baixo. É aquela Constituição feita não pelo povo, através de seus representantes, mas sim pelo governante, que não é representante do povo, é aquele que usurpou o poder das mãos do povo e ele impõe uma nova Constituição de acordo com os seus interesses e não de acordo com os interesses do povo. É a Constituição outorgada. Todas as vezes em que você estiver diante de uma ditadura, você vai encontrar uma Constituição outorgada, assim como se você tiver democracia, você vai encontrar uma Constituição promulgada. O Brasil, eu disse já na aula de hoje, viveu ao longo de sua história política alguns períodos de ditadura. Nesses, tivemos sempre constituições outorgadas. Em 1937, por exemplo, tivemos a Constituição outorgada lá na época de Getúlio Vargas. Em 1967, tivemos uma nova Constituição outorgada na época do regime militar, ditadura. A atual Constituição, felizmente, é promulgada. Olha aí, próximo critério de classificação quanto à forma. A Constituição pode ser escrita ou não escrita. Olha aí, é preciso ter um certo cuidado com essa classificação, porque as palavras aqui, muitas vezes, lhe induzem a um equívoco de prova. A Constituição escrita é aquela que está materializada em um único documento escrito, um único texto escrito, compilado, produzido em um momento específico. É o caso da brasileira. Aqui no Brasil, a Constituição é escrita. Ela é apenas aquele documento escrito lá no ano de 88 e só. Todos os demais documentos escritos não são parte da Constituição. Diferente da Constituição não escrita. A não escrita é aquela Constituição que se baseia principalmente em usos, costumes, valores da sociedade e também em textos escritos. Só que não um único. São vários textos escritos esparsos, isolados, produzidos em diferentes épocas, em diferentes momentos da história do país. Essas são as constituições não escritas. É o caso da Constituição da Inglaterra. A Constituição inglesa é do tipo não escrita, porque ela se baseia muito em usos, costumes, valores da sociedade e também em textos escritos, só que vários. Eles não estão compilados, reunidos em documento único. Eles foram produzidos em diferentes épocas da sociedade. Para você ter uma ideia, lá na Inglaterra, existe um documento escrito no ano de 1215 e que ainda hoje faz parte da Constituição daquele país. Como também existem documentos escritos mais recentemente que não fazem parte da Constituição daquele país. E outros, produzidos recentemente, que fazem parte da Constituição daquele país. Você vai entender daqui a pouco qual é o critério que eles usam lá para identificar se um determinado documento escrito faz parte ou não
da Constituição. Eles têm um critério muito claro. O fato é que não existe um texto único. São vários textos escritos, além de se basear em costumes, em usos, em valores da sociedade. Então, meus amigos, muito cuidado, porque essa história, essas palavras não escrita, induz a ideia de que não existem textos escritos e é exatamente aí que a prova vai. Então, muito cuidado com isso. Eu vou mostrar para você uma questão. Vou mostrar para você uma questão que fez exatamente isso. Usou essas palavras aí de maneira tendenciosa, exatamente para atrapalhar na hora da prova. Olha só a prova de analista de controle externo do TCU, do ano de 2007. A questão é a seguinte: as constituições classificadas como não escritas, produto de lenta síntese histórica, são compostas exclusivamente por normas costumeiras, jurisprudência e convenções. Olha aí, exclusivamente por normas costumeiras, jurisprudência e convenções? Não. Porque existem também normas escritas, só que não compiladas em texto único. Olha uma outra questão. Prova de auditor fiscal da Receita, em 2005. Uma Constituição não escrita é aquela cujas normas decorrem de costumes e convenções, não havendo documentos escritos aos quais seja reconhecida a condição de textos constitucionais. Olha aí. Decorrem de costumes e convenções, não havendo documentos escritos. Olha aí, falso. Mais uma vez, falso. Apesar dessa nomenclatura não escrita, não é que não existam documentos escritos, existem. Então, muito cuidado com essa história. Próximo critério de classificação, observe. Quanto à extensão. A Constituição ela pode ser sintética ou analítica. Sintética ou analítica. A Constituição é sintética quando ela se limita a tratar dos chamados elementos estruturais do Estado. Elementos estruturais do Estado, só desse assunto, nada mais. E o que é que eu estou chamando aqui de elementos estruturais do Estado? São aqueles assuntos que dizem respeito à própria estrutura do Estado. Como, por exemplo, a organização política, a forma de governo, a forma de Estado, o regime político, o sistema de governo, os direitos fundamentais, a distribuição do poder. Enfim, esses são os elementos estruturais do Estado. A Constituição sintética trata só desses assuntos. Ela considera que esses são os assuntos mais importantes a serem tratados por uma Constituição. Ela considera que os demais assuntos que não tenham a ver com a estrutura do Estado são menos importantes e, por isso, deverão ser deixados para as outras leis, as leis comuns, que são menos importantes que a Constituição. Ora, se a Constituição é a lei mais importante de todas, então ela deve tratar só dos assuntos mais importantes, que são os elementos estruturais do Estado. Os assuntos outros serão menos importantes, portanto, ficarão para as leis comuns. De maneira que a Constituição sintética, ela tem sempre poucos artigos, poucas normas, poucas cláusulas, porque ela trata de poucos temas. Diferentemente da Constituição analítica. Aquela analítica é a que trata também dos elementos estruturais, mas vai além. Ela trata de outros assuntos, ela trata de assuntos que não têm qualquer relação com a estrutura do Estado e que, por isso, deveriam ter sido deixados para as outras leis, para as leis comuns, mas não foram. Porque a própria Constituição resolveu tratar também desses assuntos e, com isso, ela deixou de ser sintética e passou a ser analítica.
Então a analítica ela sempre trata de mais assuntos, portanto ela é maior. Ela tem mais artigos. Ela é chamada também de Constituição prolixa, exatamente porque às vezes ela fala e não diz nada. Porque trata de inúmeros assuntos que não têm a ver com a estrutura do Estado e que por isso não deveriam ter sido tratados pela Constituição. É a analítica ou prolixa. Muito bem, a Constituição americana é do tipo sintética, é um exemplo de Constituição sintética. Ela trata só dos elementos estruturais do Estado. A brasileira, sem dúvida alguma, é analítica ou prolixa. A Constituição brasileira trata também dos elementos estruturais, mas vai muito além deles. Ela trata de outros assuntos que não têm qualquer relação com a estrutura do Estado e que por isso deveriam ter sido deixados para as leis comuns, mas não foram. A própria Constituição resolveu tratar. E por isso ela se tornou uma Constituição analítica ou prolixa. Bom, o exemplo mais conhecido, o exemplo mais explícito do quanto a Constituição brasileira é analítica e muito analítica, é o artigo 242, parágrafo 2º. O artigo 242, parágrafo 2º da nossa Constituição diz o seguinte: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Olha aí, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Veja que isso não tem qualquer relação com a estrutura do Estado. Esse não é um assunto a ser tratado por uma Constituição, que é a lei mais importante de todas. Mas a nossa Constituição resolveu tratar. É a prova, talvez mais explícita, de que ela é uma Constituição analítica ou prolixa. Tá certo? Agora, próximo critério de classificação que nós temos aqui é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser formal ou material. Formal ou material. Veja bem, essas duas palavras, formal e material, nós vamos encontrá-las aqui em vários assuntos ainda do nosso curso. E todas as vezes que nós encontrarmos essas duas palavras, o significado será o mesmo. Formal sempre tem a ver com forma, com procedimento, com aspecto procedimental, com a embalagem, digamos assim. Enquanto que material sempre tem a ver com matéria, assunto, conteúdo. O que está dentro da embalagem e não a embalagem em si. Como é que funciona isso aqui na classificação das constituições? Veja bem, o país que tem uma constituição formal, ele usa como critério para identificar o que é uma constituição apenas a forma, a aparência, a embalagem. Ele considera como sendo Constituição apenas aquela norma que tiver sido um dia batizada oficialmente de Constituição, independentemente do assunto. Não interessa o assunto, interessa a forma, a embalagem. Tem embalagem de Constituição, foi chamada oficialmente de Constituição, então é a Constituição do país, Constituição formal. É o caso da brasileira. Aqui no Brasil, meus amigos, só é considerado Constituição o que está aqui, ó, nesse livrinho, que foi um dia escrito e chamado oficialmente de Constituição da República Federativa do Brasil. O que está aqui é a Constituição brasileira. O que está fora, por mais importante que seja, não interessa, não é parte da Constituição. Se você encontrar uma lei de fora tratando de alguma coisa muito mais importante do que alguma coisa que está aqui dentro, não interessa. A sua lei aí não é parte da Constituição. Enquanto que tudo que está aqui dentro, mesmo os artigos que não são tão importantes assim, como por exemplo o artigo que eu mencionei do Colégio Pedro II, é parte da Constituição, porque o critério não é a matéria, não é o assunto, o critério é a forma. Já o país que tem uma Constituição material é aquele país que considera como sendo parte da Constituição
toda e qualquer norma, não uma só, toda e qualquer norma que tenha por matéria a estrutura do Estado. Se o assunto, se a matéria for essa, será parte da Constituição. Não interessa mais nada. Não interessa a forma, a embalagem. Interessa a matéria. É o caso da Constituição da Inglaterra. Aliás, eu disse para você antes que a Constituição da Inglaterra é não escrita. Agora eu estou dizendo que ela é material. Veja que nós podemos traçar, inclusive, uma relação. Porque, veja, lá na Inglaterra, a Constituição é formada por usos, costumes, valores da sociedade e também por textos escritos, só que isolados, esparsos. E quais são esses textos escritos? Aqueles que tiverem por matéria, por conteúdo, a estrutura do Estado. De maneira que toda a Constituição não escrita é material. E toda a Constituição escrita é formal. Olha aí, vamos traçar essa relação aqui. Ó. Toda formal é escrita. É o caso do Brasil. Toda material é não escrita. É o caso lá da Inglaterra. Formal é escrita. Material é não escrita. Essa relação, inclusive, pode continuar com o próximo critério de classificação. O próximo critério é quanto ao modelo ou modo de elaboração. Quanto ao modelo ou modo de elaboração. A Constituição, ela é dogmática ou histórica. Dogmática ou histórica. Veja bem, a dogmática é aquela Constituição que surge em um determinado momento específico. É aquela Constituição que surge em um momento específico, preciso da história política do país. Ela vem para refletir os valores, as práticas, os anseios daquela época. Os valores dominantes naquele momento. Ela é sempre fruto de um órgão que se reúne em um determinado momento para elaborar a nova Constituição do país, porque a anterior, por algum motivo, não serve mais. Então, esse órgão ele é chamado de órgão constituinte, porque é o órgão que dá origem a uma nova Constituição, é um órgão constituinte, que se reúne em determinado momento para fazer uma nova Constituição, e ela vem naquele momento, refletindo os valores dominantes naquela época. Esse órgão constituinte, às vezes, é composto por representantes do povo. E é aí que ele será chamado de Assembleia Nacional Constituinte. Às vezes ele vai ser composto não por representantes do povo, mas sim representantes do governante, do ditador. E é aí que nós teremos uma Constituição outorgada. Mas sempre a Constituição dogmática é fruto de um órgão constituinte, que vem para elaborar uma nova Constituição naquele momento específico. A brasileira é assim. A brasileira, sem dúvida, é uma Constituição dogmática, porque ela surgiu naquele momento ali da redemocratização do país. Naquele momento específico em que o Brasil saía da ditadura, se redemocratizava, e por isso foi necessária a elaboração de uma nova Constituição para refletir o novo momento, porque a anterior era outorgada da época da ditadura, não servia mais, era repressiva. Então, naquele novo momento, a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita pelo povo e fez a nova Constituição, começou a fazer no ano de 87 e ficou pronta e foi entregue no dia 5 de outubro de 1988. Então, a nossa Constituição, fruto de um órgão constituinte composto por representantes do povo, veio para refletir os valores daquela época. Então, ela é dogmática, além de ser promulgada, como já tínhamos visto também. Diferente da Constituição histórica. A Constituição histórica é aquela que não vem para refletir os momentos ou os valores de um determinado momento. A Constituição histórica é aquela que vai sendo elaborada
lenta e gradativamente ao longo de toda a história do país. Ela nunca fica pronta. Ela está em constante elaboração. A Constituição dogmática é aquela que está em permanente processo de elaboração. É o caso da inglesa. A inglesa é histórica. Lá na Inglaterra, eles nunca pararam para fazer uma nova Constituição. Porque sempre estão fazendo. A Constituição nunca fica pronta. Ela vai sendo elaborada lenta e gradativamente ao longo de toda a evolução histórica do Estado. Então, ela se baseia muito na história, nos costumes, na evolução dos costumes daquele Estado. Ela não vem fruto de um órgão constituinte para refletir os valores daquela época. Meus amigos, podemos traçar uma relação aqui muito clara. Olha só, a dogmática, que é o caso da brasileira, sempre vai ser escrita e sempre vai ser formal. A histórica sempre vai ser não escrita e sempre vai ser material. Bom, podemos traçar essa relação clara entre os critérios de classificação que nós já estudamos. Dogmática histórica é o critério quanto ao modo de elaboração. Escrita e não escrita é o critério quanto à forma. E formal e material é o critério quanto ao conteúdo. Toda a Constituição dogmática é escrita e formal. Toda a Constituição histórica é não escrita e material. A dogmática escrita e formal é a brasileira. A histórica, não escrita e material é a Constituição lá da Inglaterra. Muito bem, nós temos aí, até aqui nós vimos 5 critérios de classificação das Constituições. Temos outros critérios importantes a serem estudados. Eu vou deixar para falar desses outros critérios no início da nossa próxima aula. Bom, você já percebeu nesse iniciozinho do nosso curso que o nosso curso ele é muito teórico. Se você está estudando a matéria de Direito Constitucional pela primeira vez, eu vou reiterar aquela observação que eu fiz no início da aula. Procure ler os assuntos antes de você assistir no material de apoio. O material de apoio estará sempre à sua disposição antes de você ter a aula à sua disposição. Então você leia o material de apoio, vá se familiarizando com a teoria e aí nas nossas aulas nós vamos consolidando isso na sua cabeça. Tá? No início da próxima aula nós vamos continuar e vamos concluir as classificações das Constituições. Vamos falar também dos sentidos de Constituição, chamado sentido sociológico, sentido histórico, sentido jurídico, e vamos também continuando aí com a chamada teoria geral da Constituição. Meus amigos, foi um grande prazer começar aqui esse curso com você. Estarei sempre à sua disposição, qualquer observação, qualquer dúvida, qualquer orientação. Se comunique comigo através do e-mail que você já tem, ou através do Facebook. E nós vamos juntos aí evoluindo nesse trabalho até chegarmos lá na 18ª aula em condições de acertar as questões da prova de auditor fiscal a que você se submeterá. Tá certo? Um grande abraço, foi um prazer. Até a próxima aula.